seja bem-vindo à nossa aula 9 do módulo de gerenciamento de projetos. Eu sou a professora Camila Giacomelli e hoje a gente vai falar sobre tempo. Na verdade, a gente fala, quando estamos gerenciando projetos, né, que a gente gerencia cronograma. Tempo é uma maneira da gente conseguir colocar dentro de uma nomenclatura. A gente não vai gerenciar o tempo, a gente vai gerenciar o cronograma, né? A estimativa, a duração de cada uma das atividades para que tudo seja e saia da melhor forma possível lá no final para a gente entregar o nosso produto ou serviço. Quando a gente fala de estimativa de tempo, né, para a criação do nosso cronograma, a gente está falando que nós precisamos de uma entrada nesse período, nessa etapa do gerenciamento. Né? E essa entrada é a nossa EAP, que a gente viu na outra aula, quando a gente faz aí a divisão em pacotes de entregas e faz a descrição de cada uma das atividades que nós precisamos desempenhar, né, realizar para entregar o nosso produto final, o nosso esforço único, né, o nosso produto ou serviço. Quando a gente fala que a gente vai pegar todas as atividades da EAP, a gente está dizendo que nós podemos colocar elas numa lista, por exemplo, e conseguir estimar o tempo baseado nos recursos necessários, a quantidade de pessoas, dinheiro, equipamentos, materiais, para desempenhar cada uma dessas atividades. Baseado nisso, a gente vai saber quanto tempo aquela atividade vai durar. Por exemplo, se eu tenho que pintar uma parede, eu preciso saber quais são os materiais essenciais, né, e os mais importantes e os mais indicados para eu fazer aquela tarefa. Por exemplo, se eu tenho uma parede de 100 metros quadrados para pintar, um muro de 100 metros quadrados para pintar, qual é o melhor recurso, qual é o melhor equipamento para eu pintar? Será que se eu pegar um pincel de tela, né, de pintor, eu vou conseguir pintar esse muro? Ah, com certeza eu vou, mas vai demorar muito tempo. Então, quando a gente fala de gerenciamento de tempo, para estimar, né, essas atividades, a duração dessas atividades, a gente também está falando de conseguir detalhar quais são os recursos que nós precisamos para desempenhar cada uma dessas atividades. Porque dependendo do recurso que a gente tem disponível para aquela atividade, ela pode demorar mais ou menos para ser desempenhada. Okay? E quando eu falo de recursos aqui, eu estou falando de recursos não só de materiais ou dinheiro, mas eu estou falando de pessoas também. Imagine você no seu projeto com todos os colaboradores, né? E você enquanto gerente de projeto com colaboradores. Se você tem que construir uma casa, se você tem que construir um motor ou se você tem que construir um software, se você tem uma pessoa para te ajudar com isso, uma pessoa para desempenhar todas as tarefas, possivelmente esse projeto vai demorar mais tempo para ser entregue. Então, quando a gente fala de recursos, está extremamente relacionado com o tempo de desempenho de cada uma delas. Ah, tudo bem, Camila, eu já sei quais são os recursos que eu preciso, pessoas, materiais, equipamentos e tudo mais. E como que eu faço essa estimativa? Vamos supor que você não tem experiência nenhuma naquela área. Como que você vai conseguir saber que aquela atividade específica vai durar 1 dia, 2 dias, 3 dias ou 2 minutos para ser realizada? Existem algumas técnicas que a gente pode utilizar, e você já leu no seu material, mas a gente também pode, por exemplo, perguntar para pessoas que já fizeram aquilo antes. Ou, por exemplo, a gente pode pesquisar no nosso portfólio, né, na nossa vida aí, quais foram os projetos ou atividades semelhantes àquelas e quanto tempo aquilo durou. Eu falei assim, eu não tenho muita certeza, eu fiz um projeto parecido no ano passado, 5 anos atrás, mas eu não tenho muita confiança nessa estimativa minha. Então, vá atrás de um profissional que já desempenhou aquele trabalho antes para perguntar para ele. Porém, tem uma estimativa que a gente chama de estimativa dos 3 pontos. Ela tem uma formulazinha, tem no seu material, todos os exemplos, né, para você utilizar ela. E essa estimativa, ela te dá um valor aproximado, né? Ela te dá um valor, um prazo esperado para você conseguir desempenhar as tarefas. Tá. Mas é certeza que eu vou estimar, usar essa técnica e eu vou conseguir colocar o meu projeto para rodar e entregar ele no prazo que eu colocar? Existem muitas variáveis, né? Existem muitos riscos que a gente pode correr durante a execução de um projeto. A gente vai ver isso lá na aula de riscos. Mas, quando a gente fala de gerenciamento de tempo para essa estimativa e criar o nosso cronograma, a gente está falando de técnicas, né, e ferramentas que são mais adequadas para nós estimarmos o tempo de cada uma das atividades. É óbvio que pode acontecer algum imprevisto e no meio do negócio ali a gente acabar colocando os pés pelas mãos e atropelar alguma coisa. Mas o interessante da gente conseguir usar essa técnica é que a gente consegue minimizar o risco de alguma coisa dar errado. Okay?
Então vamos lá, você já fez a sua lista, já colocou todos os seus recursos ali, você já sabe quanto tempo vai demorar para cada uma das atividades ser desempenhada. Você e o seu grupo, você e os seus colaboradores ou integrantes da equipe já sabem exatamente quanto tempo vai demorar cada atividade e quem vai fazer cada uma das atividades. Agora chegou a hora da gente montar o nosso cronograma. Uma maneira bem legal da gente montar o cronograma é usar o gráfico de Gantt. Existem vários softwares, inclusive softwares gratuitos, né, online ou para você baixar e instalar no seu computador, que disponibilizam esse gráfico, onde você vai preenchendo com as atividades, coloca o tempo de duração de cada atividade, início e fim delas, né, e você consegue aí ter automaticamente um cronograma gerado. Existem também algumas fórmulas de Excel prontas já para você pode baixar, são gratuitas, estão disponíveis na internet para você utilizar. Mas tem algumas pessoas que acham que é um pouquinho mais complicado, às vezes o projeto que você está tocando, ele não é tão grande assim, ou de repente você não se adaptou com um gráfico de Gantt. A beleza toda em ter uma vasta quantidade de ferramentas disponíveis para a gente é que a gente consegue escolher qual é a melhor para nós, o nosso estilo de gerenciamento e também para o estilo do projeto que a gente está gerenciando. Então eu trouxe aqui uma dica para vocês que é o Trello. O Trello é uma plataforma online para gerenciamento de projetos e processos e várias outras coisas, porque é uma plataforma bastante flexível, né? Que você pode gerenciar os seus projetos sozinho, ou então você pode também compartilhar os seus quadros, né, os seus projetos com outras pessoas para que elas consigam colaborar com você. Ou seja, se você e os seus colaboradores querem ter um lugar na nuvem, né, um lugar digital para poder ir controlando as atividades, o Trello é uma boa opção. Eu trouxe aqui algumas telas com uma sugestão de utilização. Como eu falei, o Trello é bastante flexível, você pode usar ele de diversas formas, né? De várias formas. Mas eu estou sugerindo aqui uma pra gente que é bem mais simplificada, que vai levar, na verdade, você a utilizar 3 colunas para poder fazer esse acompanhamento da realização das suas tarefas, de todas as tarefas do seu projeto. Então aqui eu sugiro que você crie 3 colunas dentro do Trello. Vocês vão ver, a hora que vocês entrarem lá no site, né? Vocês vão conseguir fazer o login de vocês, cadastramento de vocês, fazer login. Ele é muito simples, é tudo muito claro, ok? E a minha sugestão é que você crie 3 colunas. Nessas 3 colunas, você vai nomear elas a primeira com a fazer e vai colocar todas as tarefas que você precisa fazer ela. Você vai lá pegar todas aquelas tarefas que você colocou o tempo necessário, bem bonitinho, e vai colocar ali. Vai criar um cartão para cada tarefa. A segunda coluna vai se chamar fazendo e a terceira coluna vai se chamar feito. Então qual que é o esquema aqui? Esses cards, esses cartões que a gente coloca ali com todas as atividades, dá pra gente mover eles de uma coluna para outra. Então, por exemplo, eu posso pegar um cartão, mover ele para a coluna do meio, porque aquela atividade já está sendo desempenhada por mim. Quando você entrar na plataforma, explore ela, use ela de diversas formas possíveis. Clique nos lugares, veja quais são todas as possibilidades, porque ele te dá a possibilidade, por exemplo, de colocar naquele card ali que está sendo movimentado para a coluna de fazendo, com o nome de quem tem que fazer. Quando a gente consegue colocar o nome da pessoa, é mais fácil da gente gerenciar. Então, ó, coloquei todas as tarefas que estão sendo feitas ali na coluna do meio, e quando essa tarefa está pronta, é só eu clicar no card e arrastar para a coluna do feito. Então, assim, ele é muito simples, é uma plataforma bastante flexível e que vai ajudar você e os seus colegas e seus colaboradores a gerenciar os projetos de forma mais visual e mais eficiente. Essa era a dica que eu queria dar para você para essa aula e nos vemos na próxima.